o conflito, tendo já uma decisão definitiva naquela área. Feito aquela área, nós podemos seguir para aquelas aldeias lá da região de Miranda, dos Guarani, Caiuás, que também tem uma sequência para que a gente consiga destensionar o campo no Mato Grosso do Sul. Então, gostaria que o senhor pudesse me posicionar como que está essa negociação e qual a data que o governo tem para apresentar essa proposta definitiva. Deputado Paulo Quartiero, 3 minutos. Senhor presidente, senhores ministros, a conversa que o Brasil estaria rumando para a bolivarização do país está acontecendo, é um processo idêntico, porque o processo idêntico hoje do Brasil é o idêntico da Venezuela. Por exemplo, nós temos uma implantação do socialismo, aparelhamento do Estado, quebra da ordem jurídica, fim do direito de propriedade, resultando da falta de segurança. E a falta de segurança, a consequência, falta de investimento, desorganização dos meios produtivos, falta de energia e serviços básicos, desabastecimento, falência do governo. Isso acontece na Venezuela. E isso provoca o conflito social. Eles estão mais adiantados, nós estamos indo nesse rumo. Mas só que eles têm uma vantagem muito grande em relação a nós. Por exemplo, eles têm a âncora do petróleo, que bem aproveitado pode recuperar a economia. E eles, a atitude do governo Chaves e do governo bolivariano, pelo mínimo ele teve a vantagem de não aceitar os compromissos internacionais e as ONGs no território venezuelano. Lá, ONGs não funciona, não apita. E lá também eles não permitem a interferência da religião, no caso, lá a administração é laica, não se permite, como aqui o CIMI está influenciando essas questões vitais para o Brasil, como essas pastorais da terra. Então, se nós lá tem conflito social, nós também estamos marchando para o conflito social também, que o desabastecimento e a desorganização do sistema produtivo implantado vai ocasionar, e nós estamos criando também os conflitos étnicos, coisa que não existia no Brasil. Então a nossa situação é pior que a Venezuela, se não mudarmos. Agora, para nós mudarmos, nós precisamos trocar os interlocutores. O senhor ministro Gilberto e o ministro José Eduardo, na minha opinião, são arquitetos do caos. Os senhores investem no conflito. E, evidentemente, nós não vamos ter solução do conflito com os agentes que promovem isso através da omissão e da participação, essa mesma situação. Então, nós precisamos, na realidade, mudar os interlocutores para procurar a solução. Eu estou aqui porque não tenho nenhuma esperança do que vocês, desculpe, ministro, desculpe os ministros, do que vocês estão dizendo, porque, na minha opinião, a palavra de vocês não tem mais credibilidade. Eu estou apenas para manifestar a minha opinião, e a minha opinião é essa. Precisa substituir os interlocutores do governo. Se não for suficiente, vamos trocarmos o governo que está no Brasil. É essa a minha posição. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Caiu o link da transmissão que estava sendo feito. Várias pessoas ligaram aqui dizendo que perderam. Você poderia pedir para restabelecer, para o Brasil poder assistir essa sessão? Solicitamos que se restabeleça o link. Vamos lá. É isso que Vossa Excelência quer, ou fazer como? Não, tem que verificar, ué. Tem que verificar por que caiu. Tem que virar por que caiu. Com a palavra, vamos lá. É isso aí. Vamos. Eu acho. É muita coincidência, com né? a palavra, vamos lá, bora, gente. Com a palavra o ministro José Eduardo Cardoso, que responderá aos 6 deputados que falaram nesse primeiro bloco. Presidente, só um último questionamento. Vossa Excelência não havia decidido numa mediação que a cada bloco falaria... Próximo bloco, vou dar a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Só lembrando que há outros líderes, presidente. Eu também quero me inscrever como líder de Vossa Excelência. Eu estou inscrito desde o início, acatando a orientação de Vossa Excelência. Tá. Se houver qualquer mudança de regra... Tá, vamos lá, a cada bloco um líder. Peço a compreensão de Vossa Excelência. Vamos botar o Fontana como primeiro líder a falar, Vossa Excelência o segundo. E põe como terceiro, também quero falar como líder. Deputado
Grande ministro Zé Eduardo Obrigado. Cardoso, com a palavra. Vendo os debates dessa casa, às vezes eu sinto saudade de estar aí, Quartiero, debatendo com vocês temas. Mas hoje eu sou ministro aqui, não posso participar dos debates nessa intensidade que Vossa Excelência participa e me dá saudade em alguns momentos. Mas eu não vou seguir a ordem das respostas, apenas para ter uma cronologia, ou não uma cronologia, mas uma lógica expositiva. O deputado Osiel colocou a questão do sul da Bahia. Me permite rapidamente uma referência ao sul da Bahia, eu não fiz na exposição inicial e tem razão, Vossa Excelência. A situação do sul da Bahia ela é uma situação de muito conflito. Nós temos uma área a ser demarcada, segundo o relatório, para a etnia tupinambá-olivense, uma área que sai lá da Serra do Padeiro e vai até o litoral, ela é bem grande, são 40 mil hectares, uma coisa dessa natureza. Muitas impugnações administrativas. Eu tentei, por isso, junto com o governador Jacques Wagner, que tem sido um parceiro, fazer uma mesa de diálogo. Não consegui fazer, nós nos reunimos separadamente na Bahia durante um dia inteiro, separadamente com proprietários e com índios. E a primeira coisa que nós tiramos na busca de iniciar o clima para uma mesa de diálogo é justamente tentar pacificar a região. Os índios diziam que estavam sofrendo ataques de proprietários, os proprietários diziam que estavam sofrendo ataques de índios. Então nós fizemos, em conjunto com o governo da Bahia, primeira medida, um plano de segurança para a área. Nós resolvemos colocar 3 bases comunitárias de polícia, onde teriam ação da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, da Polícia Militar e Polícia Civil do Estado da Bahia. Fizemos o plano de segurança, colocamos as bases, mas numa das bases houve um conflito. Eu não posso dizer de onde veio esse conflito, seria leviano da minha parte. Podemos ter impressões, mas eu não posso falar exatamente o porquê daquilo que eu não tenho certeza e provado. A verdade é que uma dessas bases, após ter sido removida de um lugar para um outro lugar, também ali na região próxima da Serra do Padeiro, ela começou a sofrer ataques cerrados de tiros à noite, tiros pesados, um ataque muito estranho, a meu ver, porque foge um pouco das características de movimento, seja de quais forem, seja de produtores, seja de indígenas. É uma coisa muito parecida com crime organizado, a nosso ver. E ali, como os tiros vinham de dentro da mata, me parece que a permanecer aquela base ali, taticamente haveria mortes. A polícia estaria usando já um equipamento de enfrentamento de fogo, ali a situação não estava bem. Foi então que nós avaliamos, eu fui a Salvador fazer uma reunião específica e convencionamos lá com o comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública, o secretário Maurício, que nós pudéssemos recuar aquela base para um outro posto estratégico. Nesse recuo, houve um incidente em que um agricultor foi assassinado, lamentavelmente, e aí a Polícia da Bahia, inclusive, abriu os inquéritos para apurar, houve prisões, etc. e tal. Bem, a partir desta morte, aí houve novamente uma retomada do conflito num nível de exacerbação muito grande. E o governo Jacques Wagner nos procurou e disse, olha, nós precisamos ter um outro tipo de postura na busca da garantia da ordem local, a segurança pública. Nós estamos na véspera do Carnaval em Salvador, era necessário ter uma intervenção além da segurança pública. Então solicitou à presidenta Dilma Rousseff aquilo que a Constituição prevê, que é a garantia de lei e ordem. A garantia de lei e ordem é um procedimento que a Constituição permite, em que as Forças Armadas possam intervir para a segurança pública quando o sistema de segurança pública local não consegue conter situações de conflito. O governador Jacques Wagner pediu, a presidenta Dilma Rousseff deferiu a garantia de lei e ordem. Então, a partir daquele momento, esta região delimitada no sul da Bahia, que pega a cidade de Olivença e outras, passou a ter o comando de segurança pública das Forças Armadas. Há um general comandando, há muitos homens, centenas de homens das Forças Armadas, da Força Nacional no local, justamente para garantir a lei e ordem. Enquanto isso, me pareceu muito claro, a garantia de lei e ordem continua, foi prorrogada agora por mais tempo.
eu chamei para mim a análise desse processo. E estou tentando ainda um diálogo para ver se há um entendimento. Tudo me leva a crer que não haverá. Então eu tomarei uma decisão que vai ser questionada na Justiça, inexoravelmente, seja da qual for, mas eu estou lendo pessoalmente o processo e posso dizer ao senhor que eu não vou precisar o tempo, mas eu vou tomar uma decisão dizendo o que vai ser demarcado, o que não vai, se vai e se não vai. Só para uma informação, ministro, um desses proprietários, o senhor Juraci, sim, ele esteve na presença aqui no Palácio do Planalto com o vice-presidente da República, quando ele fez essa denúncia. E logo depois que ele voltou para a Bahia, ele foi morto. Ali a situação realmente, hoje está com o presidente das Forças Armadas, muito fortemente, nós vamos tomar essa decisão. Nós temos áreas complicadas, porque a cidade de Olivença ela é cortada pela metade ali, pela demarcação. Nós temos um assentamento do INCRA também, que é o assentamento Ipiranga, né, que também está dentro da área. Temos aquela zona do litoral que desce para o sul da Bahia, uma linguiça, chamamos assim, que foi demarcada por haver mangue, etc. Tudo isso eu estou estudando pessoalmente, por isso estou lhe dando detalhes, inclusive, e eu vou tomar uma decisão a respeito que me parecer a mais justa. Né? Bem, e relativamente ao Cacique Babau, não vou emitir juízo de valor. Ele teve recentemente uma ordem de prisão contra ele, que foi executada pela Polícia Federal. O tribunal o liberou. É impossível fazer qualquer juízo de valor. Eu sei que há quem diga que ele é absolutamente inocente, há quem diga que ele é absolutamente culpado. Os órgãos judiciais vão apurar e tomar as medidas que a lei assim o recomendar. E os documentos eu recebo e encaminharei imediatamente para exame dos órgãos competentes, inclusive da Polícia Federal. Bem, relativamente ao que indagou o deputado Reinaldo Azevedo, a Zambuja, pelo Azevedo, o jornalista. Reinaldo, perdão. Ontem eu tive uma reunião, o ministro Gilberto Carvalho estava presente, o ministro Rosseto estava presente e o representante da Advocacia Geral da União estava presente para discutir o caso Buriti, dentre outros, da mesa de diálogo. E nós estamos finalizando umas análises de benfeitorias. Nós avaliamos que até quarta-feira da semana que vem isso vai estar concluído, aí nós vamos chamar uma reunião com os proprietários para expor o que nós apresentamos, ouvi-los e aí buscar um denominador comum. Eu acho, sinceramente, deputado Reinaldo, que nós estamos bem próximos de uma solução que vai ser emblemática em Mato Grosso do Sul, como disse Vossa Excelência. E eu quero desde já agradecer a postura de Vossa Excelência, sempre disposto a auxiliar na construção da mediação e do diálogo. Eu acho que esse tipo de postura de um parlamentar nos auxilia imensamente. Agradeço Vossa Excelência, eu acho que quanto mais esta casa puder nos ajudar nesta linha, para nós conseguiremos solucionar a contento os problemas através da mediação. Também quero cumprimentar o nobre deputado João Giabe, do meu estado de São Paulo, agradecer a postura em relação à mediação. Eu acho que esse é o caminho mesmo que nós temos que seguir, deputado Júnior. Em São Paulo nós temos um probleminha, uma questão lá perto do Jaraguá, do Pico do Jaraguá. Eu acho que a presença de Vossa Excelência, com a vossa representatividade, com o discernimento que Vossa Excelência tem sobre a necessidade da mediação, acho que pode ajudar muito o Ministério da Justiça na busca de um entendimento. Eu agradeço imensamente Vossa Excelência. Relativamente ao deputado Nilson Leitão, deputado, de fato, uma das questões que é dever nosso do governo é a questão do assentamento de pequenos proprietários logo após a desintrusão. Tem razão, Vossa Excelência, e há alguns casos em que eu sei e reconheço que houve falhas. O caso Apitereu é um que houve falha. Eu sei, acompanhei, falei daqui, cobrei situações dentro do governo, e acho que isso tem que ser corrigido sim. Né? A Constituição nos dá limites, nós não podemos indenizar a terra, o 231 é claro, mas a reassentar pessoas dentro dos programas existentes é um dever nosso. E acho que Vossa Excelência tem razão, onde nós falhamos nós temos que corrigir, nós não podemos permitir que situações dessa natureza ocorram. E contamos com o apoio de Vossa Excelência, nos ajudando a apontar, inclusive, falhas, como já o fez algumas vezes. E acho que esse papel do Parlamento é muito saudável e muito positivo para as ações que nós temos que fazer nesses casos. Né?
Relativamente à área Caiabi, mencionada por Vossa Excelência, a área foi homologada pela Presidente da República em 2013, mas ainda há judicialização pendente, né? E, sem sombra de dúvida, eu acho que nós temos algumas situações que nós temos que buscar equacionar. Acho difícil, a minha avaliação é difícil, que exista uma anulação judicial neste caso. Mas estou disposto a sentar com Vossa Excelência, sempre Vossa Excelência é uma pessoa que tem tido sempre uma postura muito franca, como Ministério da Justiça, para verificar, eventualmente, o que podemos fazer na desintrusão, a melhor maneira de equacionar. Eu acho difícil que haja uma anulação da decisão, mas estou disposto a ouvir Vossa Excelência naquilo que for necessário. Só colaborar, claro, nesse caso específico que está em trânsito, há um encaminhamento de conciliação que o ministro Fux aceitou, encaminhou para a AGU. Foi negado no primeiro momento essa conciliação, a pedido da FUNAI, conforme informou o ministro Adams, e aí o ministro Fux acabou dando liminar na área total, tirando tudo da questão indígena e devolvendo aos produtores. Ainda está tramitando, mas está garantido aos produtores por essa liminar. O que a gente sugere, que agora o jogo está inverso, a mesma proposta, de que consiga essa conciliação de um acordo, que 60% dessa área, que é a quarta ampliação, onde não tem índio naquela região, o índio está do outro lado, ficam 60% da área, e os outros 40% ficam para esses pequenos produtores, médios e poucos pequenos, grandes que estão lá. A maioria são pequenos produtores. Então é isso que eu quero encaminhar, para que essa reserva cabível ocorra isso, e os outros casos que também já tem liminar vencida. Os casos liminares para que possa haver pelo menos uma mesa de conciliação. Se Vossa Excelência me permitir, eu faço uma proposta. Nós poderíamos marcar uma reunião no Ministério da Justiça com a presença de Vossa Excelência, eu, com a minha assessoria, a Secretaria-Geral também acompanharia, para ouvi-lo, né, e verificar que caminhos podem ser seguidos. Se Vossa Excelência concordar, nós Concordo. É uma honra poder recebê-lo. Queremos a pacificação. Vamos lá. Muito obrigado, deputado. Com toda a bancada de Mato Grosso, ministro, então, né? Com toda a bancada de Mato Grosso que estamos... Com o máximo prazer. Eu sempre recebi os deputados de todos os estados de Mato Grosso várias vezes. Será uma honra recebê-los, né? Como sempre. O café lá é bom. Bem-vindo também lá, deputado. Nós podemos conversar sobre todas as questões. Não. Deputado Padre João, saiu, eu agradeço os elogios dirigidos a mim, em nome do Gilberto também, a esses ministros. E, deputado Quartiero, sabe que a relação combativa, mas fraterna que temos, né? E eu tenho ali, Vossa Excelência, uma discordância profunda. Vossa Excelência descreve um país que eu fico até... não é o que eu vejo no Brasil, muito francamente. Eu vejo uma situação, nos últimos 10 anos, de milhões de brasileiros saindo da linha da miséria. Eu vejo o Brasil hoje respeitado pelo mundo, vejo a consolidação clara das instâncias democráticas no Brasil. Não vou fazer nenhuma comparação com outro país, não me cabe, mas acho que nós estamos com percepções completamente diferentes, também nesse caso, do que é o nosso país. Mas respeito a opinião de Vossa Excelência, embora divirja radicalmente. Ministro Gilberto Cardoso. Ministro Gilberto Carvalho. Sem nenhum problema, Paulo. Muito me honra. Queria ter o brilho oratório do meu colega. Zé Eduardo Carvalho. Vossa Excelência terá o tempo aí para responder os questionamentos do deputado. Eu quero responder primeiro fazendo uma declaração, que é uma crença e uma convicção, de que nós não podemos olhar para a questão indígena brasileira como se ela fosse um problema. O Brasil é rico pela sua diversidade. Nós termos sido formados por muitas nações é o que nos faz uma nação capaz do diálogo, da fraternidade. A gente ter acolhido aqui imigrantes de todas as áreas é extraordinário, a começar dos nossos portugueses, dos irmãos africanos. E eu acho que a questão indígena não é um problema, é uma riqueza para o país. O fato de você ter tantas línguas, tantas culturas, não pode ser olhado como entrave. O respeito às nações indígenas, o respeito à sua cultura, o respeito ao seu desenvolvimento é fundamental em qualquer concepção minimamente civilizatória e democrática. Nós não podemos abandonar essa visão de que a questão indígena é um problema para o país. Ela é uma solução. O que nós temos é que lidar com problemas históricos de um povo que foi massacrado, excluído. Ainda nos anos 90, os Sintalagas foram vítimas de uma brutal e cruel
processo de morte, de genocídio. Então não dá para a gente comparecer a esse debate esquecendo essa questão que é fundamental. Não se trata de convertê-los para religião nenhuma, não se trata de respeitar a sua cultura e seu desenvolvimento e a sua integração na medida em que eles considerem isso importante. Nada disso fere a nossa autonomia, pelo contrário, os índios foram em grande parte os defensores das nossas fronteiras, é bom lembrar disso. Eles estão perfeitamente integrados, são mais do que talvez muita gente defende os interesses nacionais. Da mesma forma, vamos tirar essa ideia de que o governo discrimina ou combate a agricultura ou grande negócio. Não é verdade. Se fosse verdade, o Plano Safra não seria tão generoso a cada ano, os estímulos fiscais, o apoio que nós temos dado, o orgulho que nós temos da nossa produção agrícola, não é verdade. O que nós temos como governo é que cumprir a lei, é agir dentro do espectro da lei e trabalhar com esses processos que nós herdamos do passado e estamos tentando resolver. E nós temos feito um esforço enorme para tentar solucionar questões, insisto, que não fomos nós que plantamos, mas que nós temos que resolver respeitando direitos. Na minha fala inicial, eu fui claro quanto a isso. Não se trata de querer vilipendiar ou tirar direitos de ninguém. Nenhum agricultor pode sair da sua terra titulada, sem receber as condições para reconstruir dignamente a sua vida. É por isso que a presidenta Dilma apoia essa questão das mesas de negociação e liberou recursos no orçamento. Para cada ano nós temos recursos orçamentários para poder fazer as compras e as indenizações de terra nos termos em que já estão sendo debatidos aqui e que já foram mencionados. Nesse sentido, a pergunta que o deputado Nilson me faz a respeito da questão da desintrusão, eu conheço mais de perto o caso de Marote e do Zauá. Nós encontramos, vamos lembrar, é uma decisão que transcorreu no Supremo, se tratava de cumprir a lei. Foram encontrados 619 pontos de ocupação. Processos de remonta a 42 milhões por crimes ambientais naquela região. Dos 619 pontos, infelizmente, apenas 235 se inscreveram para serem reassentados, porque foram estimulados a não se inscreverem no INCRA. Foi aberto pelo INCRA um assentamento em Alto Boa Vista, onde se instalaram 90 famílias. Depois, em Ribeirão Cascalheira, uma outra área que não foi aceita. E, finalmente, está se negociando ainda a Fazenda Alegro, em Santa Terezinha. E mais o suporte. Aqueles que se inscreveram foram ou estão sendo ou serão atendidos. Os que não se inscreveram, nós não temos mais condição de se inscrever, porque não há como comprovar, inclusive, que eles eram remanescentes daquela área. Os senhores sabem que por 2 vezes houve, estimulado por outras pessoas, uma tentativa de reocupação de Marote. Nós, cumprindo a lei, repelimos essa reocupação, porque aquela é incontestavelmente uma terra indígena demarcada, homologada em 1998, portanto, muito antes da existência do governo Lula ou do governo da presidenta Dilma. Em relação ao Aguajá, nós fizemos 427 notificações e encontramos 265 famílias. Foi aberto um assentamento numa terra boa em Parnarama. 386 lotes rurais foram abertos. 90 famílias já se dirigiram para essa área. E as que quiserem se dirigir serão acolhidas e apoiadas em Parnarama. Portanto, esse é o comportamento que nós temos tido em relação a essa desintrusão, de modo que as pessoas de boa fé que quiserem apoio, vão ter, porque esse é o nosso princípio, ainda que nesses 2 casos não havia titulação, não havia financiamento agrícola, porque é uma área que efetivamente tinha sido homologada muito anteriormente. Muito obrigado. Ministro, eu só preciso de uma réplica aqui desse assunto, não, para ficar a verdade estabelecida. Deputado, eu tenho direito a réplica. Nilson, você não tem direito a réplica. Vossa Excelência não tem direito à réplica. Vossa Excelência, eu vou abrir sessão, deixa eu só deixar esclarecido. Como líder, oportunamente. Vossa Excelência... Não, mas são 3 mil famílias só para uma informação. Não. Se eu tivesse já... Não, deputado, você vai me perdoar.
Vossa Excelência, por várias vezes já se manifestou, por vários oradores aqui, são 31 inscritos, olha a minha situação, gente. São 31 inscritos, eu não posso ficar abrindo. Então, Vossa Excelência, me perdoe, são 31 inscritos, Vossa Excelência vai falar como líder no momento oportuno, mas Vossa Excelência vai falar. Vamos agora, dentro desse novo critério, 3 minutos para o deputado líder Fontana, certo? Sem prorrogação. Me desculpe, Vossa Excelência vai falar. Vossa Excelência vai falar. Daqui a pouquinho. Obrigado, presidente. Agora abriu aqui. Presidente, primeiro cumprimentar Vossa Excelência. Não é fácil dirigir uma sessão, uma audiência pública como essa. E da mesma forma que cumprimento Vossa Excelência e todos os colegas que aqui estão, sejam eles da base do nosso governo, da oposição, eu quero cumprimentar os nossos 2 ministros. Não por aquele, talvez, que pudesse ser interpretado um dever do líder do governo. Quero cumprimentá-los da mais profunda convicção que tenho de que estar ocupando as funções públicas da mais alta relevância que Vossas Excelências ocupam não é tarefa fácil. Vossas Excelências estão servindo ao país, representando um governo que tem posição de enorme equilíbrio e de enorme qualidade para resolver este conflito. Que a própria fala dos colegas aqui indica conflitos que datam de décadas, e nós temos sim um histórico mal resolvido com a questão fundiária brasileira. Os povos indígenas, num país civilizado, precisam ser respeitados nos seus direitos. Assim como os agricultores, sejam familiares de pequena propriedade ou agricultores de propriedade maior, precisam ser respeitados e incentivados na sua atividade produtiva. E a tentativa de montar uma guerra, e esta é a palavra, porque eu estou acompanhando falas de lideranças políticas no meu estado que incitam a uma verdadeira guerra entre agricultores e indígenas. E isto não serve ao Rio Grande e não serve ao Brasil. Porque quando há um conflito complexo para ser mediado, é preciso da tolerância, do equilíbrio, da capacidade de diálogo. Acima de tudo, que não se faça deste conflito um espaço para a disputa político-eleitoral. Porque todos podemos governar ou estarmos na oposição. E todos temos o compromisso de buscar estas alternativas. Presidente, veja os números que mostram o compromisso que o nosso governo tem com a agricultura do país. O Plano Safra da Agricultura Familiar cresceu 10 vezes em 11 anos, de 2,3 bilhões para 24 bilhões. O Plano Safra da Agricultura de propriedades médias e propriedades grandes cresceu de 18 bilhões para 127 bilhões. Então, algumas falas aqui me parecem absolutamente descoladas da realidade. Agora, o nosso governo tem compromisso e continuará trabalhando na mediação de conflitos e parabéns, ministro Eduardo, porque o ministro da Justiça, ele não pode participar do incentivo à violência. Para concluir. Ele, mesmo que seja difícil, presidente, ele tem que ter a serenidade e a firmeza de buscar a mediação desses conflitos. O meu apelo nesta audiência pública, além de reafirmar o meu compromisso com todos os agricultores do país e do Rio Grande, de buscar a mediação de conflitos, o meu apelo é para que todos nós baixemos o nível de conflitividade e que todos nós trabalhemos para encontrar uma solução que é complexa e interessa a todos. Muito obrigado. Deputado Nelson Padovani, Vossa Excelência disporá de 3 minutos. Eu quero cumprimentar Gilberto Carvalho, ministro do meu estado, Paraná, José Eduardo Cardoso, senhor presidente, senhor deputados. Continuando aqui o que o nosso deputado Giovanni falou,
Em maio de 2013, a ministra Gleice garantiu, principalmente no Estado, no seu Estado, a que ela pertence, que vai ser candidata ao governo, de que não haveria portarias em demarcações no Paraná. Mas foi um curto prazo. A ministra deixou o cargo e agora, em fevereiro de 2014, senhor presidente, a FUNAI baixa uma portaria para que demarquem 100 mil hectares no meu estado, o Paraná. As terras mais férteis do mundo. E lá serão despejados 5 mil agricultores. Mas são agricultores que têm seus aviários, pequenos da renda familiar, eles têm seus tanques de peixes, é Guaíra e Terra Roxa. Aqui está a portaria está aqui, do dia 13 de fevereiro. E mais, eu quero dizer aos senhores que naquela região, senhor ministro, foram importados 1.500 índios guaranis do Paraguai. 1.500 índios estão em Guaíra e Terra Roxa e eles não falam português, ministro Gilberto. E eles estão sendo presenteados com Bolsa Família. E essa região de Guaíra e Terra Roxa está cercada, trazendo a insegurança para os plantadores. Quando se fala aqui da grande agricultura brasileira, o orgulho, eu queria dizer, com o mesmo território... Só uma dúvida, não é uma portaria de meros estudos complementares? Não está iniciando nada, salvo engano, se é que eu imagino. Aqui está a portaria, eu vou entregar ao senhor. Eu quero dizer que, quando se fala do orgulho, que o deputado falou, da agricultura brasileira, os Estados Unidos e a China, com o mesmo território que o Brasil, eles produzem 500 milhões de toneladas de grãos. E o Brasil, 1/3. Por quê? Nós não temos aí o fundo de catástrofe que foi aprovado há 11 anos e não está regulamentado. Hoje, senhor ministro, ministro Gilberto, nós esperamos 120 dias a 6 meses para sair dinheiro do BNDES para financiar uma máquina agrícola para que traga tecnologia no campo. Quando se fala em BNDES, se fala em dinheiro do Friboi, se fala em dinheiro para os estádios, e o agricultor não está tendo dinheiro nesse momento para financiamento de máquina. Eu queria dizer aqui, o final do meu pedido, ministro, é que o senhor prometeu, e foi registrado na imprensa, que o senhor mudaria a legislação indigenista. É muito fácil, quando for os antropólogos ao campo, e nós não temos o contraditório, somos proibidos, porque não baixaria uma portaria para que a CNA, Ministério da Agricultura e o IBAMA façam parte desta comissão. Pelo menos nós teríamos direito ao contraditório. Isso aí. Muito obrigado. Deputado Roberto Dorner. Quero saudar os ministros, os dois ministros aqui presentes. Eu quero dizer que eu já ouvi tanta coisa aqui que às vezes a gente fica até indignado, senhor ministro. Porque a gente vê, de um lado, a defesa falando como religioso, dizendo, tratando mal os nossos produtores rurais, que hoje sustenta a nossa balança comercial. Eu fico indignado com isso, porque nós precisamos da agricultura familiar, nós precisamos dos grandes produtores também, para nós fazer a balança comercial desse país hoje, ela é originada dos nossos grandes produtores. Então, nós temos que tratar bem os nossos produtores rurais, grandes, médios e pequenos. Todos merecem o respeito. Eu queria falar para a Excelência que estava na hora de parar com esse blá blá blá. Está na hora de se achar um consenso e trabalhar em cima de uma regularização nessa parte. Porque nós não conseguimos mais estar no nosso estado, Mato Grosso, como falou agora mesmo o Leitão, com uma insegurança total. Nós estamos lá com um problema sério, nós gostamos muito dos nossos indígenas, eu adoro a nação indígena que fala que é a nação, mas são nossos irmãos. Eu gosto muito deles, porque eles são os verdadeiros brasileiros, mas estão sendo usados de todo lado aqui para fazer esse contraponto. Nós não gostamos que nossos índios fossem maltratados. Nós não gostamos que nossos produtores rurais fossem maltratados. Em Alto Boa Vista nós tivemos um problema seríssimo lá. E aí, como o deputado Nilson Leitão falou, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu gostaria muito de participar dessa reunião como parlamentar do Mato Grosso, para que nós achamos uma solução para isso aí. Nós temos que conciliar
nós temos que respeitar nossos povos indígenas, nós temos que tratá-los como gente, enquadrar eles na nossa sociedade, mas também temos que zelar do nosso povo que trabalha no campo. Nós fomos despejados lá, uns agricultores em Alto Boa Vista, foram despejados sem direito a nada, deixando as suas roças lá apodrecendo, deixando roupa nos seus armários. Então isso aí para nós é uma indignação muito grande, senhor ministro. Nós precisamos de um contraponto, nós achar uma solução junto com o governo federal, junto com os agricultores, para fazer um ponto final disso aí. As áreas que tem que ser demarcadas, vão ser demarcadas, mas tudo com rigor, tudo na forma da lei, porque hoje não existe uma lei. Existe o Supremo dando uma liminar para cá, outra para lá, e nós temos nesse meio caminho aí, botando os índios contra os produtores contra os índios, e na verdade quem está sendo culpado disso aqui somos nós todos aqui, porque a PEC 215, se ela é inconstitucional, por que deixar ela estar caminhando todos esses anos e não acharam uma solução para isso? Nós precisamos, nesse momento, juntar governo, agricultores e representantes da FUNAI para que resolva imediato, para que não haja mais mortes, tanto do lado indígena como do lado dos nossos agricultores. É isso, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Valmir Assunção. Senhor presidente, quero saudar os dois ministros, o ministro Gilberto Carvalho, o ministro José Eduardo Cardoso, e quero iniciar, presidente, dizendo que o nosso ministro Gilberto Carvalho é um ministro muito resistente, muito sério, porque todo mês praticamente é convocado aqui nessa comissão para poder debater os assuntos. Então, e é interessante, e eu quero falar isso, porque veja bem o requerimento dessa convocação, que isso é importante a gente registrar. É esclarecimento sobre os assassinatos produtores rurais promovidos por indígenas no Rio Grande do Sul. Esse é o requerimento que está aqui. E o que nós estamos debatendo é outros assuntos, e muitos entrando justamente nas preocupações do dia 5 de outubro, que vai chegar ainda. Mas eu quero partir desse requerimento. Esse requerimento dos assassinatos dos produtores no Rio Grande do Sul, se os dados não tiverem errado, tem 5 indígenas presos. 3 indígenas presos. Pois bem, em 2012, senhor ministro, 15 indígenas foram assassinados nesse Brasil. Me diga quem é que está preso pelos assassinatos dos indígenas. Não tem. Por que isso? Aí eu acho que a bancada ruralista aqui já deveria ter convocado o ministro aqui, José Eduardo Cardoso, de outros momentos, para poder pedir explicação por que quem matou e assassinou os indígenas nesse país não vai para a cadeia, não está na cadeia. Eu acho que já deveria ter feito. Não faz. Então, 2 pesos e 2 medidas, não pode um parlamento sobreviver desse jeito. Eu sou defensor que faça a reforma agrária nesse Brasil. Não dá para ver sem terra debaixo da lona preta. Eu sou defensor que demarque as terras indígenas nesse Brasil. Não dá para ver indígena na situação que vive. Eu sou defensor que reconheça as terras dos quilombolas nesse Brasil, como eu sou defensor que os pequenos agricultores não podem ser abandonados, jogados para fora das suas terras, que os pequenos agricultores, se fizer isso, se tornam sem terra, então não pode. Mas, ao mesmo tempo, eu quero afirmar aqui, que nós, aqui na Comissão da Agricultura, temos que ajudar a resolver os problemas do ponto de vista da legislação nesse Brasil. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos ficar chateados, ou quando o padre João diz que o agronegócio produz com veneno. Lógico que todos os dados estão mostrando aí. Lógico que parte do agronegócio tem trabalho escravo, ou não tem? Tem! Então nós, enquanto parlamentares, temos que, além de legislar, contribuir para não ter trabalho escravo. Além de legislar, nós temos que contribuir para não ter agricultura envenenada. É isso que nós temos que fazer, não é ficar nervoso ou com essa situação, não. Ou seja,
eu quero afirmar para vocês, eu sou da Bahia, conheço a situação dos Tupinambá, conheço a situação dos Pataxós, sou assentado em um projeto de reforma agrária que poderá se tornar terra indígena, mas mesmo poderando ser terra indígena, eu acho que tem que ter a demarcação das terras, definir os territórios nesse Brasil. Não pode, de forma nenhuma, nós termos uma outra concepção. Para concluir. Quero concluir dizendo que não pode parlamentar dessa comissão ou nesse parlamento ficar incentivando a violência nesse país ou a briga entre índio e sem terra ou pequeno agricultor. Isso não pode existir, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Onyx Lorenzoni, 3 minutos. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se fala muito em incentivo, né? E eu quero trazer aqui, e não posso ser ingênuo, né? Um processo que tem se aferrado ao Brasil, quer dizer, nós temos o estímulo ao ódio, o estímulo ao preconceito, a divisão da sociedade, e para atingir seus objetivos, o PT vem estimulando a desagregação da sociedade. Joga um contra os outros, com o argumento mentiroso de que vai promover a justiça social. E aí, como é que opera o governo? É negros contra brancos. É rico contra pobre. É hétero contra gays. É índio contra produtor rural. Insufla uma parte para gerar o conflito. Tem interesse na discórdia. Faz parte do ideário revolucionário, será? Se não tem luta de classes, fomenta-se a discórdia. A desunião que o atual governo causa ao país é um dos seus grandes males. Eu quis dizer isso, conheço a inteligência do ministro José Eduardo Cardoso, só para que ele possa fazer uma reflexão do que está se armando no Brasil. E eu queria apresentar 4 questionamentos bem objetivos. Primeiro, ministro, o senhor tem razão quando diz que os conflitos são de grande intensidade e a mesa de diálogo proposta por Vossa Excelência tem razão de ser. Agora eu quero colocar um auxílio ou uma proposta que Vossa Excelência teria que refletir e levar ao seu governo. Por que não uma moratória de 3 anos, não se aceitando mais nenhuma inscrição na FUNAI para a demarcação de terra? Por que isso? Porque isso permitiria que os atuais conflitos, que já são mais do que suficientes, fossem resolvidos. Com 3 anos de moratório, o que iria acontecer, ministros? Haveria naturalmente um serenar dos ânimos. E por que os ânimos não se serenam? Por que não se busca o entendimento? Porque a fábrica de demanda está aberta. Enquanto a fábrica de demanda estiver aberta, não vai, por mais habilidoso e competente que Vossa Excelência é, meu adversário político, que eu tenho profundo respeito, Vossa Excelência sabe disso, Vossa Excelência tem todas as condições de conduzir isso. Mas se houver uma moratória, um alto lá, parou, vamos resolver todo esse passivo, todo o contencioso dos últimos 10 anos, 20 anos do Brasil. E aí, Vossa Excelência vai encontrar, tanto de parte daqueles que representam as tribos indígenas brasileiras, quanto aqueles que representam os produtores rurais, o caminho do bom senso, que hoje está muito difícil de ser encontrado pelo acirramento proposital na teoria da cisânia que eu acabei de expor e que o seu companheiro de ministério é mestre. E eu queria trazer um outro questionamento. O que o Brasil vai fazer com a resolução da OIT 169? Ele vai manter ou ele vai denunciar? Para denunciar é até o dia 24 de julho desse ano. Sabe o que é isso, presidente? Reconhecerá, se o Brasil não denunciar, a partir de 24 de junho, que as tribos indígenas brasileiras serão reconhecidas como nações. E elas poderão, inclusive, avocar o direito de intervenção internacional no território brasileiro. Ministro, está lá escrito. O Brasil é signatário. Isso não trabalharia para a desagregação do território brasileiro? Isso é cláusula pétrea da nossa Constituição. Questionamento que eu queria que o ministro se manifestasse. E uma outra coisa é o seguinte, ministro, que me chama muita... Por que a política indigenista brasileira é só fundiária? Todas as experiências do mundo feito com alocação e promoção social dos indígenas, elas são muito mais amplas. E aqui falou muito bem um parlamentar,
Por que os índios brasileiros têm que ser condenados a ver 50 anos se eles podem ver 70? Não seria uma forma ao contrário de se capturar a expectativa de vida dessas pessoas, porque fica aferrada a questão fundiária e esquece que a vida é muito mais do que terra. A vida é oportunidades. E a última, peço vênia do nosso presidente, é o fato de que a Fundação Nacional do Índio emitiu a Instrução Normativa 02/2013, usando dinheiro público para trazer indígenas de várias partes do Brasil para fazer protestos em Brasília. Será que é por aí que nós vamos resolver o problema? Eu creio que não. E quero reforçar ao ministro Zé Eduardo Cardoso a solicitação de que ele avalie fortemente essa moratória de 3 anos, porque ela poderia dar a tal paz necessária para que tanto a nossa legislação fosse modificada, como as mesas de diálogo propostas pelo ministro pudessem funcionar. Obrigado, deputado. Tá, ministro? Deputado Fica a Bongás. proposta da moratória. Deputado Bongás, com a palavra. Primeiro eu quero parabenizar o governo. Não só pelas atitudes de negociação que está fazendo, mas pelo entendimento do país. Porque essas falas aqui de governo, desagregar o país, quem desagregava o país é quando deixava a criança fora da sala de aula, quando não tinha universidade para o povo, quando tinha pobre que não tinha acesso para entrar no banco porque a inflação era alta. Talvez alguns políticos que hoje tentam imputar ao governo a divisão da sociedade, é porque no seu governo faziam exatamente, aí sim, aprofundar as diferenças sociais, a pobreza, a miséria. Esses eram governos passados. Então eu acho que a oposição aqui tenta achar argumento para dizer, jogar ódio, raiva contra as pessoas. Não, nós estamos tentando a paz, nós tentamos o diálogo. Nós vamos lá para negociar conflitos, porque o Fernando Henrique Cardoso, a maior parte das apropriações que foram feitas no país foi feita do Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque aquele período era exigência constitucional, eram todas que não tinham conflito. Só ficou para agora os que são de conflito. Então eu quero parabenizar os 2 ministros que estão aqui fazendo esforço para tentar chegar e declarar uma moratória agora, se o Ministério Público está a exigir do governo a cumprimento da Constituição, significa sugerir uma ilegalidade. Sugerir uma ilegalidade. Quer dizer, o que o deputado está propondo é dizer, em outras palavras, que o governo não cumpre a Constituição. Então, quando o governo cumpre a Constituição, leva a pau porque não cumpre a Constituição. Quando cumpre a Constituição. Quando está propondo uma alteração na Constituição, quer dizer, não dá para aceitar. Então, na verdade, eu quero parabenizar, porque eu vejo muitas vezes deputados que vão se reunir com colonos e incitam a violência. E aqui eu vou dizer uma coisa muito forte. Se não houvesse incitação à violência por Rio Grande do Sul, em várias falas feitas, inclusive por alguns parlamentares, talvez não tivesse havido a morte infeliz e trágica que aconteceu no Rio Grande do Sul. E o teu apelo, ministro Cardoso, que você fez aos deputados aqui, para que nós não fôssemos lá incitar a violência, mas fôssemos ajudar a negociação que Vossa Excelência está conduzindo, talvez teria evitado a morte no Rio Grande do Sul. Eu falo isso com dor, porque eu vi sim pessoas deste parlamento incitando a violência. Isso me dói profundamente. Hoje tem mortos. Eu não quero mortos, eu quero vidas. E eu sei que Vossas Excelências estão trabalhando por isso. Parabéns. Continuem nesse esforço. E a PEC 215, ela é totalmente inconstitucional, meu querido presidente. Porque o povo elegeu um governo. O governo tem suas atribuições constitucionais, administrativas. E agora quer tirar do governo as suas funções e passar para o parlamento executar e não legislar. Uma inconstitucionalidade escondida atrás de um suposto desejo de ajudar as nações. Portanto, continuem nesse trabalho e nós parlamentares cuidemos para que a gente não incite mais violência nesse momento. Como último orador lá no Rio Grande do Sul, um brigadiano foi degolado por um sem-teto que se refugiou na prefeitura do PT. Presidente, vamos lá, não vamos ter discussões paralelas. Não vamos ter discussões paralelas. Vamos aqui seguir a lista de inscrições como último orador desse segundo bloco. Como último orador desse segundo bloco, vamos lá, vamos evitar discussões paralelas. Aqui os 2 ministros aqui, pacientemente respondendo aos questionamentos. Calma aí.
Deputado Celso Maldaner. Vossa Excelência disporá de 3 minutos. Vamos evitar conversa paralelas. Os deputados já estão desligados. Ô, Maldaner. Tá falhando. 3 minutos para Vossa Excelência. Presidente, permite aí, vamos... Presidente, eu queria só... Eu acho que é o diálogo, né? Tem o ditado diz que é melhor meia hora de diálogo do que 10 minutos de tiroteio, né? Vamos tentar encontrar uma solução. Eu queria só esclarecer o ministro da Justiça das 3 questões levantadas de Santa Catarina. A questão que nos toca mais lá, que é a questão de Cunha Porã e de Saudades, que envolve 170 famílias de agricultores familiares, inclusive com 45 aviários, a região mais produtiva de Cunha Porã e Saudades. Aquele acordo que foi feito com o governador, inclusive está aqui do meu lado o ex-secretário da Agricultura, venceu o decreto e não foi adquirida a área lá no município de Bandeirantes, quase 900 hectares, para 27 famílias de Guarani que estão com os caigangue em Chapecó, e pelas informações que nós recebemos agora, os caigangue vão tirar de lá os Guarani, porque estão há muito tempo lá, né, vão tirar da área, vai surgir esse conflito social agora, porque eles vão ter que sair de lá, da área dos caigangue, são 27 famílias de Guarani, e então nós estamos muito preocupados, porque o Ministério Público interferiu, parece que queriam que fosse lá demarcado, os agricultores também não permitem, os agricultores familiares, então vai dar, esse conflito estou preocupado com esse conflito, e a área não foi adquirida porque venceu o decreto por interferência do Ministério Público, então o governo não comprou essa área, que tinha um acordo. Então, está pendente e eu estou muito preocupado, porque eu conheço a realidade, são 170 famílias de agricultores familiares, e estou muito preocupado, claro, a minha posição é defender os agricultores, porque eu conheço a realidade lá, que adquiriram de boa fé, 80 anos atrás, lá está o vô enterrado, não queremos que se cometa injustiça com esses agricultores familiares. Então eu gostaria que o ministro intercedesse junto ao governador e que voltasse o diálogo para resolver essa questão. Era só isso aí que eu queria colocar. Muito obrigado, senhor. Bem, para responder... Senhor presidente, só uma questão de ordem. O senhor podia relatar quem é que está inscrito ainda dos deputados? Ei? Quem está inscrito dos deputados aí? Depois eu falo com Vossa Excelência aqui. Com a palavra o ministro José Eduardo Cardoso para responder os 6 oradores. Que... Logo a seguir o deputado Domingos Sávio. Bem, deputado Celso Maldaner, começo a falar da questão de Santa Catarina, que Vossa Excelência bem colocou, apenas para lhe dar as informações que tenho. De fato, o governador Colombo assumiu o compromisso de desapropriar uma área para assentar os indígenas, provisoriamente, enquanto se discute a solução definitiva da área. Num primeiro momento, o Ministério Público Federal estava contrário, nós dialogamos muito com a Procuradora da República, Ana Hartmann, e aí passou a haver uma concordância disso, inclusive conversei com o doutor Rodrigo Janot também, tudo me leva a crer que não haverá obstrução do Ministério Público. Ali houve um problema. O decreto expropriatório é uma declaração de interesse social, se não me falha a memória, e o prazo de decadência previsto pela Lei 4.132 de 1962 é 2 anos, e ele venceu. Quando faltava 30 dias para que isso ocorresse, eu conversei com o vereador Colombo e ele falou assim, não, fique tranquilo que nós já temos tudo acertado para a aquisição da área. Inclusive, no orçamento já há o empenho para esta aquisição. Eu soube que a semana estava lá alguma confusão acontecendo e acho que não tem por que ter confusão. Um assessor meu deve estar indo hoje ou amanhã, não me lembro quando, talvez já esteja em Santa Catarina, para tratar desse problema. Eu acredito, sinceramente, que a coisa vai se equacionar dentro daquilo que foi proposto, porque houve um apalavramento do Ministério Público Federal, do Governo do Estado, os indígenas e os produtores. Então, se Vossa Excelência puder nos ajudar a esclarecer, e se tiver algum problema, eu vou até lá para nós resolvermos, mas acho que não será necessário. Mas Vossa Excelência tem linha direta comigo, se precisar, me ligue. Há muito empenho nosso para que essa mesa de diálogo funcione em Santa Catarina. Deputado Bongás, agradeço, e Vossa Excelência faz uma análise correta. Hoje,
A Constituição previu 5 anos de prazo para que fossem concluídas as demarcações, mas não atribuiu nenhuma consequência ao não término. Então, desde 93, continuam sendo feitas, e já respondendo ao deputado Onyx Lorenzoni, eu explico por quê. Mas o que restou do estoque são áreas em conflito. São poucas situações que nós não temos conflito hoje. E a razão pela qual a ideia da mediação, tão bem preconizada por Vossa Excelência, é o único caminho para que nós possamos ter uma situação. Há, infelizmente, quem não acha que a mediação é o resultado dos dois lados. Eu tenho liderança de um lado e outro que acham que a questão tem que se resolver no conflito. Eu acho que esse é o pior dos mundos, isso vai arrastar na justiça, não soluciona, e não é aquilo que eu acho que é o interesse público, a sociedade deseja. Então, por isso, nós vamos continuar insistindo. Agradeço a postura de Vossa Excelência, muito, a meu ver, muito madura e muito tranquila na linha que eu, pessoalmente, acho correta. Agradeço, deputado Bom Garça. Deputado Onyx Lorenzoni, querido amigo, adversário de longas jornadas de CPIs e outras, né? Um carinho especial para o deputado Onyx, em que pese nós sempre estejamos de lados opostos brigando, mas é um grande amigo, um excelente parlamentar, muito competente. Eu vou tentar dizer onde está o problema, deputado. Há um problema constitucional na sua proposta, que, claro, vamos refletir sobre ela, mas há um problema constitucional. A Constituição assegura a qualquer pessoa o direito de petição. Então, como a Constituição diz que é um dever da União, no artigo 231, demarcar terras indígenas, qualquer pessoa pode pedir uma situação de demarcatória. E como não há liberdade discricionária para dizer esse eu faço, esse eu não faço, a FUNAI tem critérios objetivos para dar prioridade, mas ela não pode deixar de responder nenhuma área. E quando ela tem que responder, ela tem que fazer um estudo preliminar. O que tem acontecido é que esse simples estudo preliminar já desencadeia uma confusão, pelo simples fato de você estudar se é terra indígena ou não é terra indígena. Certo? Isso nós estamos querendo, inclusive, tratar naquela portaria para evitar que se crie um tumulto pelo simples fato de alguém pedir e fazer. Eu não tenho como dar uma moratória por ato administrativo, e creio até que por lei não seria possível, porque eu não tenho como impedir uma pessoa de pedir um resultado de um estudo, porque o direito de petição consagrado na Constituição no artigo 5º, que é a cláusula pétrea, e eu tenho o dever, diante disso, desencadear um estudo. Então, eu não tenho como fazer isso, mas Vossa Excelência sempre... Vamos sentar junto, Vossa Excelência, embora não sendo um jurista, um médico, né, conhece direito mais que eu. Então, eu gostaria de ouvi-lo, mas eu não vislumbro, à primeira vista, essa hipótese. Mas vamos conversar. Vossa Excelência também gostaria, me dê a honra de tomar um café comigo no Ministério, será sempre um grande prazer receber o deputado Onyx. Né? Resolução da OIT, o ministro Gilberto, na nossa divisão de atribuições aqui, vai falar sobre isso. E tem razão, Vossa Excelência, deputado Onyx, quando fala que não podemos resumir a questão indigenista à questão de terra. Eu acho que há outras questões que têm igual valor a esta. A questão da saúde indígena é fundamental. Nós vamos melhorar muito o serviço do Estado nessa área. A questão da educação nós temos que melhorar. A questão, a série de questões de políticas indígenas que nós temos que melhorar. Ministro, só 10 segundos. Em outros países, é dada autorização para atividades econômicas em áreas indígenas, sob supervisão do Estado, porque isso permite rentabilidade para a tribo. Essa é uma das discussões que nós temos que fazer na regulamentação do 231. Claro que tem razão o deputado Heinz quando coloca a necessidade de regulamentar, eu acho que tem mesmo. E o importante é nós termos uma ambiência de diálogo entre lideranças indígenas, lideranças produtoras, governo, Ministério Público, para fazermos a regulamentação. Eu tenho empenho em fazer isso e quero que todos os canais de diálogo com a sociedade sejam abertos para que isso ocorra. Mas agradeço Vossa Excelência e saiba que a sua percepção é exatamente também a minha no que diz respeito a outras políticas fundamentais, além da questão agrária da regularização fundiária. Deputado Valmir Assunção, eu agradeço também a fala e a postura na busca de solução pela via da mediação. Agradeço o deputado Valmir Assunção. O deputado Roberto Donner, reunião com parlamentares de Mato Grosso, bem-vinda, aceita. Questão de agendarmos a data, será um prazer recebê-los e ouvi-los. Deputado Nelson Padovani, apenas para esclarecer, para que não exista confusão. Essa portaria que a FUNAI baixou, a portaria 139/2014, ela não é a abertura de um novo estudo. Esse estudo já funciona assim. Quando a FUNAI tem um pedido, e dentro dos critérios tem a ordem, inicia um processo,
Mas, muitas vezes, há necessidade de estudos complementares, do ponto de vista da análise fundiária, de outras situações. Isso aqui não é uma inovação. A ministra Gleisi Hoffmann, inclusive, me ligou na época, me perguntando sobre isso. Eu daguei a presidenta Maria Augusta Assirati da FUNAI, ela me mandou. É um mero estudo complementar de natureza antropológica, cartográfica, etc. Disto ainda não resulta o relatório final da FUNAI, disto não resulta a portaria do Ministro da Justiça, ou seja, é apenas uma complementação de estudo. Então, é importante que Vossa Excelência até auxilie esclarecer, aqui não houve nenhuma inovação jurídica nesse procedimento, nem se aponta ainda para qualquer juízo final de avaliação. Pode-se reconhecer que seja uma área indígena, pode não se reconhecer, ainda há todo um caminho a percorrer. Então, apenas para esclarecer Vossa Excelência, para que não pague nenhuma dúvida sobre esse ato. Mas, ministro, quer dizer, é um novo estudo, posteriormente decreto... Não é novo estudo, é apenas complementando algo que já existe. Sim, nada mais mas eu pergunto, como é que a gente faz lá com 1.500 índios cercando as propriedades? Nós vamos fazer, eu tenho um compromisso de fazer um dos próximos estados que nós faremos é uma rodada de diálogos no Paraná. Sim, mas viu, ministro, o que eu queria dizer, são índios de outro país. Sim. Será que a Polícia Federal não dá para afastá-los a ponte? É que há uma divergência antropológica, eu não vou entrar no mérito, porque eu não posso nem entrar no mérito. É que, segundo os antropólogos, os índios guaranis têm uma característica, eles não se prendem pela dimensão territorial de um país. Então, eles atravessam livremente, historicamente, fazendo isso. Claro? É a análise que é feita. Eu não vou entrar neste mérito. Na hora que chegar, para mim, é óbvio, eu tomo uma decisão, mas antes disso eu espero verificar se nós vamos ter uma mesa de diálogo com sua colaboração. E da possibilidade do Ministério da Agricultura mudar a legislação, Veja, acompanhar vamos lá. o IBAMA. Ministro, é representante, para termos o contraditório, ministro. Nós não temos. Não, eu queria falar, não participar da comissão, mas fornecer e subsidiar e acompanhar, tudo isso está previsto na proposta de portaria, que é exatamente o que Vossa Excelência falou. Quando Vossa Excelência falou em mudança de legislação, era essa portaria. Eu fiz essa proposta de portaria para discussão e fui rechaçado, tanto por lideranças de um lado como de outro, que não querem nem sentar para conversar. Eu não desisti de mostrar que essa portaria é boa na essência e de corrigir eventuais equívocos que ela possa ter e sejam acordados. Eu quero fazer uma portaria acordada, quer dizer, para que ela não vire mais um ponto, não vire mais um ponto de conflito. Eu quero que ela aponte para uma construção de um processo de demarcação que todos reconheçam que é mais saudável. Por isso que eu quero abrir diálogo e pretendo fazer isso com lideranças indígenas e com lideranças da área. Mas, viu, ministro, esse é o ano da Copa, quem sabe o senhor vai nos Vamos presentear lá. ainda esse ano com essa nova legislação. Ministro, com o apoio de Vossa ministro, Excelência, agora eu já na vou verdade, pedir a para compreensão conseguir. de Vossa Excelência, para que a gente Seja breve. não faça essas discussões paralelas, senão perfeito. Vossa Excelência nos honra muito com a presença, mas vai ficar aqui até a noite. É que são todos amigos, eu me sinto tão à vontade aqui que poderia ficar até a meia-noite com Vossa Excelência, com grande prazer. Com a palavra, o ministro Gilberto Carvalho. Eu só vou falar sobre a questão da 169, que foi citada aqui. Primeiro lembrar o seguinte, que quando o governo brasileiro ratifica a 169, é evidente que foi feita uma análise cuidadosa para ver se havia contradições eventuais entre a ratificação da 169, da OIT, e a nossa Constituição. E só foi ratificado, evidentemente, porque não há contradição, insisto, não há contradição entre a Convenção 69 e a Constituição brasileira. Além do mais, quero deixar claro que ontem, conforme já foi esclarecido nessa casa, a janela para o Brasil abrir mão dessa ratificação foi o ano passado. Então, agora só em 2023 que esse assunto voltará a ser efetivamente discutido. Em terceiro lugar, vamos lembrar que a 169 faz parte do famoso processo civilizatório de aprofundamento da democracia. Ela não determina nada, ela propõe que haja uma consulta respeitosa aos povos atingidos por grandes eventos. Isso é fundamental. Para evitar, inclusive, que nós estamos tendo em Belo Monte, onde cada mês a nossa gente tem que ir lá, afastar um pessoal, abrir uma avenida, superar uma interdição da obra. Por quê? Porque é fundamental que os povos atingidos, sejam eles quilombolas, sejam eles índios, seja quem for, tenham o direito de ser consultados, saber a repercussão que aquela obra, aquela intervenção vai ter na vida deles. E, com isso, você, com esse diálogo, de novo com o diálogo que é próprio da democracia e contra a ditadura,
tá certo? Permite que a gente vá construindo a obra de infraestrutura sem esses conflitos que nós temos e contemplando interesses. É uma questão de respeito às pessoas. Insisto, é consultivo o caráter da consulta feita pela 69. Nenhum povo pode vetar nenhuma obra de infraestrutura. Está claro isso na Convenção 69. Terceiro bloco, seguindo o critério de priorizar os líderes, com a palavra, deputado Domingos Sávio. Senhor presidente, eu estou com pesar que o deputado Bongás, a quem eu respeito tanto, não esteja aqui, que eu vou iniciar a minha referência cumprimentando os ministros, os colegas parlamentares, mas na linha que ele adotou e que me preocupou muito, eu não achei feliz, mas ela, no mínimo, me obriga a fazer uma reflexão na mesma linha para que a gente avalie as responsabilidades. E, neste caso, me parece que as responsabilidades a que eu vou me referir são objetivas. Ele fez alusão a responsabilidades do que ele citou a possível interferência de colegas parlamentares insuflando, né, o conflito. Para mim isso é muito grave. Não nominou, deixou no ar uma questão como se o parlamentar tivesse o poder do executivo. Ele só se esqueceu de lembrar, ministro, de vários episódios em que nós tivemos no gabinete do senhor, que tem o poder de execução, tivemos no gabinete do vice-presidente da República, e ele foi convidado a estar, porque essa comissão inteira foi convidada, e lá tinha deputados do PMDB, do PDT, a maioria da base do governo. E lá foi alertado sobre o risco de morte ao vice-presidente da República. E o vice-presidente da República, senhor Gilberto Carvalho, ficou surpreso quando soube do que estava acontecendo no Brasil. Não foi no início do mandato dele, não. Foi agora, há pouco tempo. Parece que a presidente Dilma, que tem o poder de nomear ou exonerar a direção da FUNAI, o senhor me disse, no seu gabinete, que o senhor não tem comando sobre a direção da FUNAI, o senhor me disse e tinha vários testemunhos. O senhor me disse e disse a vários o seguinte: ela é, sim, vinculada ao Ministério, mas eu não posso fazer nada sobre os laudos fraudulentos, sobre as ações de incentivo à invasão, as ações de incentivo ao conflito, que aí sim geram a morte. Quando dissemos ao vice-presidente da República, estava lá o deputado Heisen, que é da base do governo, estava lá os deputados do PMDB, do PT também estava. Quando dissemos a ele, presidente, estão estimulando com laudos fraudulentos a invadir terras de produtores que têm escritura. Aquele senhor Juraci, estava lá. Produtores, eu queria que o Bongás estivesse aqui para ouvir isso. Choraram senhores idosos na frente. Senhor Gilberto Carvalho, eu espero terminar, deputada. Eu preciso de ouvir isso. Porque choraram senhores idosos, avós, dizendo: estão me tirando da minha terra, pequenas propriedades, para colocar falsos índios. E o grande jurista que é o vice-presidente, não acredito, mas o ministro Gilberto Carvalho sabe, senhor vice-presidente. Ele sabe, ele está indo lá se reunir com essas pessoas. E o senhor volta aqui tantas vezes, e o deputado Valmir falou: olha, que beleza, volta tantas vezes. O deputado estava lá do lado, debateu como jurista, e é testemunha disso que eu estou falando, tem certeza. Deputado Valmir vem tantas vezes, vem e não soluciona. O senhor iniciou falando do Cinta Largas, que eu me solidarizo, que todos nós repudiamos qualquer ato contra as nações indígenas que houveram no passado ou em qualquer época. Mas o que o senhor me diz, e aí eu me refiro ao ministro, o que o senhor me diz das atitudes que hoje parecem muito mais uma vingança dessas pessoas que se assentaram na FUNAI para querer vingar o passado? É assim que se governa uma nação, vingar contra o produtor que está ali. Produtor que está há 100 anos, há 200 anos. Ó, você está aí nessa terra, no passado alguém matou índio no Brasil. Agora nós vamos te tomar daí, vamos te tirar daí, você não tem nenhum direito de defesa, porque alguma coisa errada foi feita contra os índios no passado. Eu não posso aceitar nunca isso. Isso é a justiça? Ministro, o senhor acaba de me falar uma coisa que me deixa assustado. O senhor é o ministro da Justiça. Aqui alguém acaba de dizer: olha, mas lá no Paraná, me parece, lá onde o senhor diz que vai agora, são paraguaios, índios do Paraguai, que estão indo lá invadir terra de produtor. Aí o senhor disse o seguinte: mas tem antropólogo que diz que eles migram. Ah, quer dizer que é os antropólogos que vão pautar a decisão do ministro da Justiça? Se fosse antropólogo sério, agora eu vou concluir citando o senhor Gilberto. E eu queria que o Bongás estivesse aqui para saber quem estimula a morte, a carnificina. A FUNAI, senhor ministro. Eu falei isso no gabinete do senhor.
A FUNAI foi lá em Minas Gerais, tinha um laudo que ela contratou de uma antropóloga da Bahia para uma falsa tribo no município de Pompéu e Martim Campo, município que existe há mais de 300 anos, municípios que fazem parte da história da colonização mineira. Essa antropóloga foi contratada, fez um laudo dizendo que não havia tribo ali. A FUNAI não ficou satisfeita, contratou um outro. Aí foi lá um falso, como a FUNAI é useira e vezeira de contratar falsos, criminosos que tinham que estar na cadeia, esses falsos antropólogos. Foi lá e fez o laudo da conveniência do jogo da FUNAI. Sabe qual é o jogo? É o jogo de quem queria no Brasil um regime comunista socialista, e o senhor sabe que tem uma ala do PT assim, o senhor Gilberto Carvalho parece-me que comunga profundamente com ela. Nunca fizeram campanha para dizer que iam implantar o comunismo no Brasil, mas tem alguns grupos que aparelharam órgãos do governo para dizer, olha, aqui vocês vão dar um jeito de tomar de alguém para dar para quem você achar melhor. Foram lá, ministro, e o laudo está na mão do senhor. Aí esse pessoal já gastou mais de 200 mil reais, pequenos produtores, para contratar advogado, para se contrapor o laudo da FUNAI. Contrataram o terceiro antropólogo, foi lá, fez o laudo, disse que nunca houve os tais cachichós, ministro. O senhor falou de cinta larga. Nunca se falou na história do Brasil em cachichó. Eles agora inventam etnia, ministro. Inventam etnia de falsos índios para tomar a terra de quem produz, para rasgar o direito de propriedade. E aí, ministro Gilberto, por favor, dizer que isso não é uma ação contra quem produz, quem trabalha, falar que o Plano Safra é generoso, oferecer crédito ao produtor é generosidade de um governo. Peraí, ministro. Nós temos que tratar isso. Tempo de Vossa Excelência está esgotado. Deputado Domingos Sávio. Deputado. Tempo esgotado. Continuar agindo de uma forma isolada e o governo dizer que tem responsabilidade. Quem tem que nomear a presidente Dilma, a responsabilidade não é dela, de que está botando um órgão para estimular conflito e gerar morte. Encerrado o tempo de Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado João Rodrigues. Senhor presidente. Colabore com essa presidência, meu deputado. Pois não, presidente. Eu quero ser muito breve. Primeiro, cumprimentando os senhores ministros, Gilberto Carvalho e José Eduardo Cardoso. Primeiro, reconhecer, ministro, o seu esforço, já que, como secretário de Estado da Agricultura em Santa Catarina, lhe recebi para que nós pudéssemos, junto com o governador, criar um meio termo para evitar um conflito. Mas me permita também dizer ao senhor e a todos os deputados aqui presentes de que na escala de demarcação pelo país existem equívocos. E Santa Catarina é um equívoco especificamente na área da qual o senhor tentou pacificar. Primeiro, diz a Constituição de 88 que será considerada área indígena aquela onde habitualmente o indígena reside. Pois aquela área está constatada e comprovado que nunca houve sequer a presença de um indígena naquela localidade. E os indígenas que foram trazidos para lá vieram do Rio Grande do Sul, minha terra natal, Nonoai, conheço perfeitamente bem. Esse processo tem conhecimento de todos. Só que esses agricultores de origem, alemã inclusive, na sua grande maioria absoluta, são todos pequenos produtores rurais, que moram há mais de 50 anos, têm escritura pública, fé pública. Então seria de bom alvitre, e eu creio que é o seu esforço, porque senão o senhor não andaria pelo país em mês de negociação. Eu acho que o primeiro passo é rever onde há equívoco, onde há erro. Suspende o erro. O que não pode é permanecer com o erro. E por mais, ministro Gilberto Carvalho, a gente, e eu particularmente, sou da tese da pacificação. Mas concordar com algumas manifestações de alguns colegas aqui, que bandido é quem produz, o sujeito que planta é bandido, está equivocado. Eu acho que é um erro isso. Nem para um, nem para outro. Tem que ser pelo certo, pelo correto. Tirar o indígena de cima da sua área é crime. Agora, atropelar um produtor rural, da onde ele comprou e pagou, isso é banditismo. E só quem não pode permitir isso somos nós, homens públicos. Todos nós somos passageiros. A partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, talvez não sejamos mais deputados. Quem sabe os senhores não sejam mais ministros. E quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, vai ter que dormir tranquilo e pensar no legado que deixou ao povo. E o maior legado que nós podemos deixar é da coisa certa que fizemos. Nem tendencioso para um lado e muito menos pelo outro. O esforço do governador Raimundo Colombo, senhor ministro, lá em Santa Catarina, para tentar pacificar temporariamente em adquirir a área, estava tudo acertado. Quando os indígenas haviam concordado, o senhor testemunhou isso. Mas na mesa redonda desconcordaram.
Discordaram, não quiseram mais. Por quê? Influência de terceiros. Influência de terceiros que nem indígenas são. Olha, não aceita, não vai nisso. Fomentando o conflito. Por sorte, mais uma vez, o senhor, o governador, tenta encontrar uma saída. Se bem que não resolve o problema. Porque na hora que tiver uma decisão judicial, se for contrária aos interesses dos agricultores, o conflito está armado. O derramamento de sangue é inevitável. Agora, poderíamos nós equacionar esse problema. Eu tenho a convicção de que o senhor haverá de fazer isso. Primeiro, se há erro naquele levantamento, e de acordo com a Constituição de 88, que todos aqui bateram nela, olha, o governo e todos nós estamos aqui para cumprir lei. Se é isso, vamos cumprir ela. Então, se há equívoco naquele caso, revoga-se aquela demarcação. São 27 famílias de indígenas que vieram do Rio Grande do Sul. A área sobrando em Nonoai, minha estado natal, há de ser registrada também. Boa parte das áreas indígenas que foram demarcadas em Santa Catarina, principalmente, são arrendadas para agricultores. Para concluir, deputado. Concluo aqui fazendo um apelo que o senhor ministro, tenho certeza que fará isso, rever aquele caso específico que é o nosso Estado. Se há equívoco naquele levantamento, e se na Constituição de 88 diz de que se não há indígenas ali, antes de 88 ou após 88, que a justiça seja feita e aqueles produtores rurais, que não têm o apoio e nem o amparo de ninguém, a não ser do bolso deles e de nós parlamentares que de uma ou de outra forma tentamos aqui defendê-los. Agradeço. Deputado Mandetta. Senhor presidente, peço desculpa por não estar aqui, porque está o ministro da Saúde na outra, no plenário 7, então eu estou me dividindo entre dois plenários, mas escutei atentamente a fala do ministro José Eduardo Cardoso. Sou de Mato Grosso do Sul, um estado extremamente emblemático nessa história toda. Ali é onde nós poderíamos ter feito um caso piloto que servisse para que nós extrapolássemos para o país. Infelizmente, não foi assim que as coisas aconteceram. Continua Mato Grosso do Sul fazendo uma negociação sobre um ponto, aonde nós temos o Cone Sul, onde nós temos inúmeras situações, problemas, que não entendem que uma negociação de um ponto vá servir para atendê-los. Na fala do senhor ministro, ele coloca que o esforço do governo está em cima da mesa de negociação. A mesa de negociação ela poderia servir, ministro, se nós estivéssemos falando de casos pontuais, aqui, acolá. E a mesa de negociação ela está amparada em cima de uma máxima constitucional dúbia. Portanto, quando ela chega num determinado patamar, depende-se da boa vontade de Ministério Público, da boa vontade de outros nesta mesa, para fazer concessões à lei e à Constituição que não se sustentam do ponto de vista jurídico nos tribunais. Nós temos nessa casa, hoje, um relator que está aqui presente, Osmar Serralho, brilhante relator da PEC 215. Essa PEC tem sido objeto de tensionamento por conta do seu objeto inicial. Mas o trabalho que nós estamos tentando fazer nessa PEC é muito mais amplo e muito mais abrangente para darmos as condições legais para que as negociações possam prosperar. Então eu faço uma pergunta para o senhor ministro: qual é o texto constitucional e infralegal que Vossa Excelência precisa ter para que as suas negociações possam prosperar? O que o senhor espera desta casa? Porque nós vamos agora para um debate eleitoral onde esse tema será colocado. Então a proposta do governo é empurrar esse tema com a barriga? É deixar com que brasileiros, e eu não chamo ninguém de nação nem povos, brasileiros, que é o que nós somos, com 500 anos de história, é assim. Não fui eu que decidi que os imigrantes para cá viessem, mas se vieram, eu sou brasileiro. Como é que eu, brasileiro, vou viver sobre um governo que não tem uma proposta sustentável para promover a paz entre brasileiros? Nós vamos continuar. É essa a proposta do governo para os movimentos sociais? Vai se continuar com um discurso dúbio quando eu me reúno com os índios
eu falo o que os índios querem escutar. Quando eu me reúno com os produtores, eu falo o que os produtores querem escutar. Depois a gente deixa isso indo igual caminhão de melancia, vai quebrando um aqui, outro acolá, e vamos ver se tudo se acerta. Qual é o texto para a política social e para o Ministério da Justiça que esta casa tem que fazer? Porque na PEC o que a gente vê é uma obstrução dos trabalhos pelos parlamentares do seu partido, ministro. Muito obrigado. Bem, nós temos ainda mais 5 deputados inscritos. O Everton Rocha, Reinaldo Stefanes, Osmar Serraglia, Afonso Florencio e Nilson Leitão. Então vamos rapidamente ouvir esses parlamentares para que os 2 ministros possam encerrar esta importante audiência pública. Contando com a colaboração dos deputados, deputado Everton Rocha. Vou tentar ser bastante propositivo na minha fala, cumprimentando aqui os ministros, colegas deputados, os senhores ministros, para dizer assim, todos aqui têm uma história para contar do seu Estado e obviamente, a história do meu Estado é a que me motivou a lançar, a propor a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Populações Atingidas pelas unidades de conservação, unidades indígenas, enfim, por todas essas áreas que nós temos conflitos. E eu digo isso no Maranhão, porque lá nós temos uma questão clara, que é a Rebio Gurupi, onde nós temos lá dentro uma cidade instalada, onde é uma reserva biológica, tem uma cidade com vida, 20 mil pessoas moram lá dentro e precisa ser encarado esse problema de frente. A questão indígena, nós temos história rápida para trás, agora e futura para contar. Para trás é de Montes Altos, lá da Cricati, onde há 10 anos atrás, quando foi criada a reserva, até hoje nós temos lá centenas de produtores que nunca foram indenizados. E, por último, os últimos 243 foram comunicados agora que tem 30 dias para se retirar. Agora já está contando o prazo e também não foram indenizados. A história recente é que vocês todos sabem aqui do processo de desintrusão lá da Uaguajá, aonde, senhor ministro, eu e o Carlos Renzi, nós conversamos com o juiz federal lá em São Luís, e ele disse que recebeu várias ligações, pressões do Palácio, do senhor, para que executasse a desintrusão lá dentro, porque precisava se regularizar a questão da Uaguajá. A Força Nacional, o Exército, todo mundo foi para lá, ainda estão lá, porque o tempo lá está muito ruim, as condições climáticas, e ainda estão lá no processo de desintrusão. Resultado, pessoas morando de favor na casa dos outros, de parentes, pessoas que estão desalojadas fora das suas propriedades. A associação de produtores pediram lá, olha, deixa pelo menos a gente retirar a produção nossa, só colher a produção desse ano para pelo menos a gente pagar nossas dívidas, nossas contas, e não deixar para lá tudo se perdendo e tudo derrubado. A gente fala e ninguém ouve. Eu encerro, Feijó, 2 minutos e 10 segundos que eu estou falando, são 3 minutos que eu tenho direito. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, é importante, senhores ministros, e todos que estão me ouvindo, nós não estamos criando frente aqui para ir contra a unidade, não é essa a questão. Tá? Pelo contrário, a nossa frente, a discussão, é de saber quem é que está tratando essa questão humana, das pessoas que estão lá dentro. E aí eu quero aqui deixar a sugestão para o governo. A LDO está aí, abriu já prazo para as emendas, todo mundo fala que quer tratar o assunto a sério, mas a gente não vê tratado aqui por dentro, no caso, o orçamento. Não se está se destinando recurso, não dá para fazer reforma agrária, não dá para se fazer reassentamento e nem pagar indenização se não tiver no nosso orçamento do ano que vem esse recurso. Então, se é para tratar de forma séria a questão, é prever logo no orçamento da União para o ano que vem um recurso concreto para que a gente possa de verdade enfrentar esse problema de frente. Muito obrigado. Deputado Reinaldo Stefanes. Presidente, ministros, eu confesso que eu fiquei em dúvida se deveria falar ou não. Talvez até não deveria falar. Porque os fatos existem, as questões estão aí, não são novas. A questão regulatória extremamente complexa, difícil. Um grupo se apropriou desse assunto ao longo de muito tempo, um grupo da sociedade organizada, e organizada não necessariamente internamente. E aí eu falo porque ontem nós tivemos aqui a presença de um antropólogo que trabalhou 5 anos contratado pela FUNAI. Não sei se tem alguém aqui presente que assistiu o antropólogo.
E o que ele contou era um negócio impressionante. Ele passou 5 anos na Amazônia, na região de Barcelos, tratando do assunto. E o que ele falou é impressionante. Inacreditável a forma que as coisas são feitas, a forma que as coisas são manipuladas, e ele trouxe isso com provas. Ele apresentava o argumento e projetava efetivamente a prova. Eu não vou nem entrar nos detalhes, porque é efetivamente impressionante imaginar que isto ainda aconteça no Brasil nesse momento. E aí eu diria, gente, falta governo. Falta governo. Ou ele está errado, absolutamente, mas era um antropólogo também. Então, eu fico um pouco preocupado com isso. E em vários momentos, eu tive uma participação em relação a isso. Então, quando aconteceu essa questão que já foi levantada aqui por um outro deputado no Paraná, de repente em Guaíra aparecem 1.800 indígenas, índios. 1.800. Guaíra nunca teve índio, pelo menos nos últimos 100 anos. Claro que no passado teve, mas nos últimos 100 anos não teve. Bom, esses índios, mais da metade vem do Paraguai, outra parte vem do sul do Mato Grosso. Bom, eles não chegaram lá sozinhos, ministro. Eles não chegaram lá sozinhos. Alguém os coordenou, os articulou, os levou lá. Essa discussão eu tive com o Ministério Público Federal. E ficou claro que alguém os levou. E aí a minha pergunta é o seguinte, estão lá até hoje. E cadê a FUNAI? Porque o que o Ministério Público vinha pedir a mim, que interferisse para que o governo do Estado assumisse o problema desses índios. Senão o problema não é do governo do Estado, nós vamos assumir esse assunto. Então, e o assunto não se desenvolve, quer dizer, o assunto continua lá. Então me preocupa muito isso, essa falta de se criar um marco regulatório que seja condizente, porque o que nós temos aí vai levar fatalmente a conflitos permanentes. O próprio ministro reconheceu 2 coisas aqui que foram, para mim, extremamente graves. Claro que eu entendo a complexidade do outro lado. Uma delas é que os processos são mal conduzidos, pelo menos foram palavras mais ou menos parecidas como essa, que o ministro, mal instruído, essa palavra foi mal instruído. Precisam ser melhor instruídos, aperfeiçoar a instrução. Tudo bom, se são melhor instruídos, são mal instruídos. Não, melhorar a instrução. Tá bom, melhorar a instrução. Por quê? Porque quando ele chega, não há mais o que fazer. E aí, no meio disso, tem uma figura chamada antropólogo, que nós não somos aqui, gente, ninguém aqui é de colégio de freira. Desculpa, uma vez eu disse isso, aí uma moça disse, mas eu fui de colégio de freira. Quer dizer, nós sabemos como isso é articulado, como isso chega lá, como esse antropólogo é contratado, como isso é feito. E o que ele faz vale mais que a autoridade do ministro e do presidente da República no final. Então tem que se criar um ritual mais condizente para que isso evite que se leve a isso. E isso o governo tem que fazer. Para concluir. Agora, a segunda, para concluir, é que o próprio ministro concordou que tem dificuldade de uma regulação, porque nenhum dos 2 grupos aceita. Bom, gente, o Estado existe para exercer a autoridade. Tem que exercer essa autoridade. Tá. E aí, só para concluir, eu vou, desculpe se eu passar 1 minuto, só para concluir. Eu me lembro de 2 situações que nós tivemos no governo. Transgênicos. Então era um conflito danado, era um negócio impressionante. Até que um dia a presidente Dilma bateu na mesa, e literalmente bateu na mesa, eu estava presente, e disse, olha, é uma política de governo, o governo quer agir assim, o ministro da Saúde fica proibido de tratar do assunto, o ministro da Pesca fica proibido, e pôs ordem, resolveu, e nunca mais se discutiu o assunto. E o Código Florestal era mais ou menos a mesma questão. Um grupo se apropriou do assunto, de ambientalistas, conduziu todo o processo e no final chegou uma legislação absolutamente impraticável e conflituosa, tanto que depois aí o próprio governo também se posicionou depois de um certo momento, e aí se criou a possibilidade do novo código que efetivamente apaziguou. Então nós estamos vivendo aqui efetivamente uma situação extremamente delicada. E o que eu vi ontem desse antropólogo me impressionou, porque ele apresentava as provas, ele projetava as provas. Só isso. Obrigado. Deputado
Osmar Serraglio. Depois Afonso Florencio e Nilson Leitão, encerrando aí os deputados. Senhor presidente, senhores ministros, eu quero abordar o aspecto da constitucionalidade da PEC 215. Eu soube que meu colega de magistério na PUC e de mestrado com o mesmo orientador. Eu imagino que nós devêssemos ter uma afinidade um pouquinho maior nessa interpretação da Constituição. Eu começo por essa afirmação de que nós estaríamos afrontando o princípio da separação de poderes. Qualquer leitura da jurisprudência do Supremo, ela remarca o aspecto de que as cláusulas pétreas se reportam à abolição da separação. Então, a minha primeira pergunta, se o ministro entende que se nós fizermos com que essa matéria seja submetida ao Congresso Nacional, nós estaríamos tentando abolir a separação de poderes? O segundo ponto que muito se fala é que este ato, ontologicamente, seria um ato concreto, a demarcação. E, por isso, necessariamente, seria do Executivo. Nós aqui praticamos normas gerais. Pois bem. Aí eu pergunto ao ministro, quando a Constituição Federal diz que a autorização para que seja explorado minérios, para que seja implantada uma usina hidroelétrica numa terra indígena, a Constituição diz que este ato é um ato exclusivo do Congresso Nacional. Esses atos não são atos concretos? Nós sabemos que a Constituição tem atos típicos e atípicos, o que nos permite com que tenhamos atos atípicos, nesse caso. Quando a Constituição diz que a renovação, a apreciação, veja, o Executivo, ele outorga uma televisão, uma rádio. Isso vem para a apreciação do Congresso Nacional. Essa outorga que está sendo feita, essa apreciação que nós fazemos aqui, essa apreciação não é um ato concreto? Nesse raciocínio de que a demarcação é um ato concreto? Quando a Constituição diz que as terras indígenas são bens da União, e a Constituição diz que por lei se estabelecem os limites dos bens da União. Se a terra indígena é um bem da União e é o Congresso, por lei, que estabelece os limites, como é que isso já não está escrito com todas as letras na Constituição que nos cabe? Nem precisaríamos de nada mais. Já está posto que quem delimita os bens da União e as terras indígenas, a Constituição diz que são bens da União, portanto, cabe ao Congresso Nacional estabelecer os limites. Quando nós falamos, e aí outro detalhe, nós ensinamos isso todo dia na universidade, o princípio da legalidade. Nada contra a FUNAI, mas a FUNAI só tem essas competências porque nós atribuímos. Se nós não tivéssemos atribuído, no limite do raciocínio, nós podemos extinguir, estou falando no mundo jurídico, nós podemos extinguir a FUNAI. Porque se ela tem uma competência, é porque nós delegamos essa competência à FUNAI. Aí, refletindo por via inversa, se nós delegamos, nós não podemos praticar o ato. A Constituição diz, estes atos cabem ao Poder Executivo, privativamente. Eu pergunto, onde está na Constituição um lugar que diga que caiba ao Poder Executivo estabelecer os limites das terras indígenas? Um lugar que diga isso, ao Poder Executivo. Até porque ele se vale da expressão União. Por que fala assim que a demarcação será feita pela União? Porque a União traz em si a presença do Senado e da Câmara. E, portanto, o princípio federativo é respeitado. Se nós submetêssemos a esse rito, não havia necessidade nem dessas condicionantes dizerem que os estados precisam ser ouvidos, porque eles já estariam sendo ouvidos no Senado, que são os seus representantes. Para concluir, deputado. Para concluir,
O que nós percebemos, ministro? Primeiro, nós precisaríamos da boa vontade. A gente ouve muito aqui a ausência de regulação. Nós, em tudo que nós tentamos, nós somos obstruídos. Eu considero essa dificuldade e aí, Vossa Excelência representando o governo, essas dificuldades, não, essa PEC é inconstitucional. Mas nem sabem o que nós vamos escrever na PEC. Como é que uma coisa pode ser inconstitucional se nós nem dissemos o que nós vamos pôr? O Supremo, um minuto a mais. O Supremo é o último intérprete da Constituição. Ele interpretou a Constituição e disse, aqui na Constituição eu extraio essas condicionantes, porque ele não legisla, ele não inventou. Ele interpretou e disse, essas são as condicionantes. Se nós elevarmos a categoria de norma constitucional clara, aquilo que já está interpretado como estando em vigor, porque essas condicionantes, volto a dizer, não são criação cerebrina do Supremo. Eles estão dizendo, o regime jurídico das terras é esse. Eu aplico esse na Terra do Sol, mas esse é o geral. Se nós só isso fizermos na PEC, elevarmos a Constituição às condicionantes, nós já resolveríamos muito daquilo que está pendente. Enfim, o que nós precisamos, ministro, para concluir, é a boa vontade. Não se diga e não se pregue e não se crie uma antipatia àquilo que nós queremos resolver. A PEC dos indígenas, a PEC 215 é inconstitucional. Aguardem. Vejamos o que nós iremos colocar. E no limite, insisto, eu entendo sim, e aí nós vamos abordar mais à frente, nos próximos conversações que nós viremos a ter, eu entendo que é uma captis diminúcio a competência do Congresso Nacional. Todo o poder emana do povo e lá diz a Câmara representa o povo. E nós não podemos representar o povo, nós não podemos legislar. É o que nós estamos assistindo aqui. Muito obrigado. Deputado Afonso Florense. Depois o deputado Marcon e, para encerrar, o deputado Nilson Leitão. Não tem mais inscrição e nem recuperação de deputado inscrito. Estou no limite. Vai lá, Afonso. Senhor presidente, Paulo Feijó, ministro Gilberto Carvalho, ministro Eduardo, senhoras e senhores parlamentares e demais presentes aqui nessa sessão. Primeiro, justificar, apesar de não ser membro da comissão, pretendia ter visto a intervenção dos ministros e o debate desde o início, mas sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, somente após o término dos trabalhos pude me deslocar. Registrar que estou membro da comissão especial que aprecia a PEC 215, fui alçado à condição de presidente de forma consensual, mesmo não tendo postulado, como é do conhecimento do ministro Eduardo, a presença na comissão. Estou com a responsabilidade de contribuir com o eminente relator, o deputado Osmar Serraglio, e com os colegas, de encontrar uma solução. O presidente Henrique Alves, ao instalar a comissão, e reiteradas vezes em outras oportunidades, tem dito que botará em votação no plenário o que for consenso. E, independente do calor do debate e da legítima representação política de que cada parlamentar está imbuído aqui na casa e na comissão, eu quero dar meu testemunho que tem havido um esforço de todas as partes, em especial do deputado Osmar Serraglio, de buscar a possibilidade desse consenso em torno de um texto que contribua com a solução dos conflitos, identificando precisamente qual é o estado de real tramitação e a disponibilidade de instrumentos legais e infralegais para resolver os conflitos. O quadro instalado de que as áreas hoje a serem demarcadas são em áreas bastante antropizadas, dos limites da Constituição e dos instrumentos infralegais para essas áreas, o direito inquestionável dos povos indígenas e o passivo civilizatório que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira possuem para com esses povos, o direito eventualmente comprovado e inquestionável também de agricultores familiares assentados em reforma agrária, de estarem naquelas áreas e de que a desintrusão nem sempre é compatível com um remanejamento, digamos, com parâmetros humanitários e econômicos da atividade econômica rural.
Essa constatação todos temos, cada um com a sua posição originária. Eu estou ali representando o meu partido tem uma posição pública, eu também. Não tenho dúvida, acho que nós temos que trabalhar com o conceito de nação e de povos, se assim eles se veem, nós temos que vê-los assim. Mas estamos todos sob a guarda do Estado brasileiro, da Constituição brasileira e da legislação brasileira. A FUNAI, imbuída das suas atribuições constitucionais legais, faz o que lhe cabe. E, obviamente, se houver esse ou aquele desvio, ele deve ser identificado e corrigido. Acho que foi esse o propósito do ministro, ao dizer que precisamos sempre aperfeiçoar o Estado brasileiro. E, nesse sentido, acho que a disposição... A pergunta feita pelo deputado Mandetta, eu já passei 15 segundos aqui na minha fala, me permitam, só para tentar contribuir. A pergunta do deputado Mandetta, ela é muito pertinente. E acho que ela se associa particularmente, obviamente, legitimamente, com toda a sua trajetória de jurista. O relator da Comissão Especial, o deputado Osmar Serraglio, tem um juízo, mas tem se colocado à disposição, e justiça será feita. A FUNAI também, a presidenta Maria Augusta, nós já estivemos entrando no mérito, debatendo. Se houver um texto que contribua para a solução de conflitos, e esse texto possa ser construído no ambiente da comissão, naquilo que me couber, respeitando a decisão do meu partido e minha própria convicção, que coaduna com a decisão do meu partido e vai talvez mais além, eu estou imbuído desse propósito, tenho feito esse esforço. E acho que, se isso for possível, nós devemos aproveitar a oportunidade, independente do calor da disputa eleitoral. Quero parabenizar o ministro Gilberto, o ministro José Eduardo, que dentro das suas atribuições e da complexidade da realidade objetiva de conflito de interesses, que eu chamaria de conflito de interesse público, tem se disposto à negociação e à mediação desses conflitos. Muito obrigado. Deputado Marcon. Obrigado, presidente Paulo Feijó, saudar pela maneira que conduziu os trabalhos, ministro Gilberto Carvalho, ministro Zé Cardoso. Meus parabéns também por o meio que está sendo conduzido esta questão chamada área indígena no Brasil inteiro. Eu fico feliz quando tem alguns colegas deputados dizendo que o Brasil está com políticas